Não pensar que não vai respeitar. Trimundial tricolor não é pra qualquer um. Respeita a história e deixa os meninos jogar. O maior do Brasil causando zum zum zum. Salve, salve, rapaziada, desculpa se a minha voz falhar no meio do vídeo, desculpa a minha cara de sono, não dormi à noite. Mano, eu tô feliz, tô comemorando a classificação do São Paulo pra final da Sul-Americana. Eu sei que muitos vão falar, só tá na final, é só Sul-Americana. Mano, dane-se. Eu sei que o São Paulo ainda não ganhou nada, tem uma final difícil pela frente. No meio da semana agora, na verdade no fim da semana agora, vai ter o Corinthians. No meio da semana vai ter o Flamengo para reverter o resultado também, que vai ser muito difícil. E eu não tô muito confiante. Mas, mano, a gente tem que viver o hoje, né? Eu não sei nem se amanhã eu vou estar vivo. Então hoje é o dia que, pô, mano, eu tenho que comemorar a classificação do São Paulo pra final, uma final internacional. Quem é São Paulino sabe a importância que tem disputar um título internacional. E independente se seja Sul-Americana, Libertadores, Champions League, você tem que comemorar a vitória do teu time, mano. Se você não comemorar a vitória do teu time, você tá torcendo errado, você não tá torcendo. Então eu, como torcedor, vou comemorar mesmo. Tô aqui sem voz já e vou reagir aqui à paródia com vocês agora. Porque saiu Fute Paródias, Palmeiras eliminado, Flamengo e Atlético na final da Liberta. Paródia de Bandido Zé Felipe, fiquei meio confuso ali, mas enfim, vamos reagir, depois a gente fala um pouquinho sobre a paródia, então sem mais enrolações, que eu já enrolei muito, né? Vamos lá em 1, 2, 3 e play. Que todo time vira de tchau e amém, meu parça. Ó o Pablo aí. O porco em casa pensou que ia vencer. Eis que entra o Pablo que com Big Fio é melhor que o Mbappé. A Ilheirinha que chatei, deu tchauzinho pro torneio. Segue a piada mundial que é bom do furacão, levou a vaga das mesas do passeio. Porquito, faltou cabeça fria pro bendito do Murilo. Pode chorar, mas pra te desimpedido. Cabeça hot, coração frio, ventou bem forte. Fernandinho, porquito, achava que daria sem pitico decidido. Com o Satanás o acordo foi rompido. É vento defende os bichos. O clã do rock, os porcos sítio. Como é que o pacto ia funcionar contra o próprio capiroto? Deu checkmate no Abel da cabeça fria. O Maracá já virou clichê. Tu tromba o flau, o tridente afia e espeta você. Sei nem porque o Vélez veio, Naida tomou varei. Quase achou que tava, mas levou-lhe uma queixada. Pedro em fase platinada, da machuca e Coldplay. Pedrito e o manto da canarinha vai ser match garantido. Pepe Dorival fez ele ser erguido. Eu tô forte, ó, minimício, lá vem a morte, ó, o homicídio. Meu filho, afinal vai ser ardido e os palestrinos assistindo. Tudo do sofá e o jubro negro rindo. Vou de fora. O periquito foi-se embora. Tchau pro porquito. Não aguentou. Muito nervoso. Rapaziada, Furacão surpreendeu, né, mano? E vamos falar um pouco sobre a paródia. Enfim, rapaziada, vamos falar da Libertadores. Eu sabia que não ia ter a Sul-Americana na paródia, porque eles sempre falam só da Libertadores, né, quando tem paródia falando sobre a final, sobre os finalistas e tal. Então por isso que eu falei do São Paulo logo no começo do vídeo, comemorei no começo do vídeo, porque agora vamos falar da Libertadores, né, da Série A, da primeira divisão da América do Sul, né, como dizem. Libertadores que já tem os finalistas, já tem data, né, dia 29 de outubro a final, lá em Guayaquil, né, então já tem data definida, já tem local definido, o flamenguista e o atleticano já tá se preparando ali, vendendo a casa para ir para final. E vai ser um jogão, mano. Vai ser um grande jogo. Vou falar da final já, só vou falar primeiro dos eliminados, né? Na verdade do Palmeiras, porque o Vélez ninguém liga. Time argentino nem é brasileiro. Ninguém quer ouvir nada sobre o Vélez aqui. O Vélez já tinha sido eliminado lá na semana passada, quando tomou 4-0 em casa. Não acharam, né, que iriam vir aqui e meter 5 no Flamengo. Impossível, desculpa, mas, por exemplo, a Copa do Brasil é muito difícil, mas é possível o São Paulo fazer 2-0. Mas agora, o Vélez vir aqui e fazer 5-0 é impossível, né? Então, todo mundo já sabia que os caras estavam eliminados.
E é isso. Parabéns, Vélez. Fez o gol ali com o Lucas Prato. E o Pedro destruiu. Pedro aí que deve ter sido convocado, né? Eu não vi a convocação, tô aqui gravando o vídeo no momento da convocação do Tite, deve ter sido convocado. E é isso, o Flamengo já está na final. E o outro time que está na final é o Furacão, que eliminou o Palmeiras, né? O Furacão que é uma pedra no sapato do Palmeiras, né, mano? Nessa temporada, o São Paulo e o Atlético Paranaense foi uma pedra no sapato do Palmeiras, né? O São Paulo perdeu o Paulistão pro Palmeiras, mas eliminou o Palmeiras da Copa do Brasil. São os dois times que mais venceram o Palmeiras essa temporada, né? Inclusive o Atlético enfrentou o Palmeiras acho que 4 vezes nessa temporada, né? Venceu duas na casa do Palmeiras, inclusive o jogo da ida, né? Foi 1-0. Então o palmeirense não tem boas lembranças, não vai ter boas lembranças do Atlético Paranaense nessa temporada de 2022. Mas como eu disse, o Atlético Paranaense venceu o Palmeiras no primeiro jogo de 1-0, então a vantagem não era tão grande. O Palmeiras conseguiria reverter essa vantagem lá na Arena da Baixada, jogando fora de casa. O Palmeiras tinha time para isso. Mesmo sem o Veiga, sem o Danilo, o Palmeiras tinha time para conseguir reverter e reverteu o resultado. Ganhou de 2-0 ali até o primeiro tempo. Mas aí o Murilo foi expulso. E depois da expulsão do Murilo, que já tinha sido vilão lá contra o Atlético Mineiro, né? Depois foi herói porque conseguiu fazer o gol. Foi vilão de novo com a expulsão. Acho que ele foi culpado da expulsão do Palmeiras. Não é querendo queimar o moleque nem nada. Mas porque o Palmeiras tenta arrumar muitos culpados. Mas o culpado pra mim foi o Murilo e os jogadores também. Eu vou falar mais sobre isso. Mas o Furacão ganhou com o Pablo deitando, fazendo assistência e marcando o gol. Finalmente o Pablo deu uma alegria pro torcedor de São Paulo, porque ano passado, naquele mesmo gol pela Libertadores, o Pablo entregou praticamente a classificação pro Palmeiras, perdendo aquele gol ridículo que ele perdeu. E esse ano ele pôde se redimir pelo Atlético Paranaense, fez o gol, meteu a assistência, classificou o Atlético Paranaense, né? E o Atlético Paranaense só se classificou porque o Murilo foi expulso, porque se o Palmeiras tivesse continuado com 11 jogadores, o Palmeiras teria ganhado o jogo de 2-0 ou 3 e a história seria diferente. Mas com a expulsão do Murilo, o Palmeiras passou a jogar de outra forma, o Atlético se sentiu mais confiante, o Felipão fez a substituição certa, né, de ter colocado o Pablo, e o Atlético conseguiu empatar o jogo com a vantagem do primeiro jogo, conseguiu se classificar. Como eu falei, né, o culpado foi o Murilo, foi o time também que perdeu chances, não foi a arbitragem, porque o Palmeiras quando perde, a culpa é sempre da arbitragem, vocês perceberam? E eu não tô falando que não é, porque a arbitragem realmente interfere em muitos jogos, mas não só do Palmeiras. Na Copa do Brasil, agora na semifinal São Paulo e Flamengo, o Arrascaeta dominou com a mão, teve uma possível falta no Diego Costa, foram 2 gols que poderiam, pra mim, na minha opinião, não é chorando, porque eu já vou explicar porque não é choro, mas o São Paulo poderia ter saído daquele jogo empatado 1-1, que era o resultado mais justo ali pelo que o São Paulo jogou, né, pelo jogo que o São Paulo fez. Mas a gente acabou perdendo de 3-1, na minha opinião, por erros de arbitragem. Mas eu não vou ficar aqui falando que a culpa é da arbitragem, que a arbitragem atrapalhou o São Paulo, porque o São Paulo teve 59 mil chances de fazer gol e não fez, mano. Se o São Paulo tivesse feito os gols que deveria ter feito naquele jogo, a gente teria ganhado. Então não tem como ficar culpando a arbitragem, mano. A arbitragem errou pra mim e também são erros ali que são contestáveis, né? Muita gente fala que aquele domínio com a mão do Arrascaeta não foi, muita gente fala que não foi cama de gato ali no Diego Costa. É questão de opinião. Eu acho que a arbitragem sim atrapalhou, pelo menos um dos 2 gols deveria ter sido anulado, mas quem que atrapalhou mais o São Paulo naquele jogo? Foi a arbitragem ou foi o ataque que não conseguiu fazer gol? Que chutou 50 vezes pro gol e não fez gol? Então por isso que eu não vou ficar aqui chorando, culpando a arbitragem. Porque o São Paulo também teve culpa. E esse lance do Palmeiras é a mesma coisa. Voltando lá atrás na Copa do Brasil, quando foi eliminado pro São Paulo nas oitavas, o Palmeiras teve a chance de matar o jogo com o Dudu na cara do gol, perdeu. O Palmeiras teve a chance de matar o jogo com o Veiga, cobrou o pênalti lá na Lua. Então a culpa foi da arbitragem? Porque a arbitragem não marcou um impedimento milimétrico, que se não tivesse VAR, nem ia ter sido marcado e ninguém ia estar falando nada daquele impedimento do Caleri, porque é uma parada milimétrica, é um impedimento que quase nem dava pra ver que o cara estava impedido. Só que aí eu entendo a bronca do palmeirense, porque tem VAR, não tem? Se o VAR existe, é pra corrigir esse tipo de lance. Então o VAR deveria sim ter checado aquele lance do Caleri. Não checou, o VAR foi incompetente, mas o time do Palmeiras também foi incompetente. Não conseguiu matar o jogo. São Paulo foi lá e matou. Né? Matou, no caso, fez o gol de pênalti lá e levou pros pênaltis. E nos pênaltis o São Paulo foi superior. Né? Então, tipo assim, a arbitragem teve sim uma interferência. Muitos falam que o Caleri dominou com a mão, que não foi pênalti. Mas foi pênalti sim, o Caleri não dominou com a mão, mas teve um impedimento que deveria ter sido marcado. Concordo, mas não foi.
e erros acontecem em diversos jogos, não só contra o Palmeiras. O São Paulo já foi prejudicado, o Flamengo já foi prejudicado. Inclusive o Palmeiras foi beneficiado em alguns jogos contra o Goiás, se não me engano. Eu não lembro o time, mas no Brasileirão teve um pênalti que não foi pênalti e foi marcado a favor do Palmeiras. O Palmeiras fez o gol e venceu. Então, por que ninguém fala disso? Só fala das derrotas. E foi a mesma coisa que aconteceu hoje, né? Hoje que eu digo na semifinal da Libertadores, que o Abel de novo, a torcida do Palmeiras de novo, tá culpando a arbitragem pelo mau resultado, né? Pela eliminação. Sendo que a arbitragem, para mim, teve erros ali, mas não foram erros que foram cruciais, né? Estão reclamando do Fernandinho, estão reclamando da expulsão do Murilo, que foi justa, estão reclamando de uma cotovelada no Rony que não existiu, e tem vídeo aí na internet, se você tá falando, não, foi cotovelada assim, procura aí que tem vídeo aí na internet, o Conmebol liberou as imagens e não foi cotovelada no Rony, o Rony simulou. Então, tipo assim, tanta reclamação. O Abel é um ótimo técnico, o Palmeiras é um ótimo time, mas é tanta reclamação contra a arbitragem que eles acabam esquecendo os erros deles, tá ligado? Tipo assim, é sempre culpa da arbitragem. O Palmeiras perdeu, culpa da arbitragem. Nunca é culpa do Murilo que foi expulso, nunca é culpa do Veiga que perde pênalti, do Dudu que perde gol na cara, do Rony que perde gol na cara. Não é culpa desses caras, é culpa da arbitragem. Então acaba que o Palmeiras perde por erros deles mesmos e não reconhecem esses erros e continuam errando porque não reconhecem. Então, eu acho que no Brasileirão agora, que já está com o título praticamente encaminhado, com uma grande vantagem, o Palmeiras está chegando ali, quer dizer, o Flamengo está chegando ali, né? Mas o Flamengo não conseguiu vencer quando o Palmeiras não venceu, porque o Palmeiras está a 2 jogos sem vencer, né? Empatou os 2 últimos jogos. Mas o Flamengo também não venceu, o Corinthians também não venceu, o Inter não venceu, o Fluminense não venceu, todos os times que estão ali na cola não venceram também. Mas e se tivessem vencido? E se o Palmeiras continuar empatando no Brasileirão e os outros times começarem a vencer? Vai pôr a culpa na arbitragem ou vai perceber que o próprio time erra e corrigir os erros para se dedicar ao máximo? Porque agora só tem o Brasileirão e é obrigação do Palmeiras ganhar esse Brasileirão. Só tem o Brasileirão. Tá com uma grande vantagem. É inadmissível perder esse Brasileirão, né? Eu acho que o único time assim que tem a obrigação de ganhar o título, porque são 4 times brasileiros que têm chance de título. Palmeiras e Flamengo têm chance de ganhar o Brasileirão, o Flamengo e o Atlético têm chance de ganhar a Libertadores porque estão na final, e o São Paulo tem chance de ganhar a Sul-Americana porque está na final. Tem a Copa do Brasil ainda, mas a Copa do Brasil ainda não está decidida a final, então esses times que eu falei, desses times o Palmeiras é o único que tem a obrigação de ganhar, porque está muito na frente e só tem uma competição. O São Paulo tem ainda a luta contra o rebaixamento no Brasileirão, tem ainda a Copa do Brasil, tem também não vou dizer uma obrigação, tem obrigação sim de ganhar a Sul-Americana, mas não é da mesma forma que o Palmeiras no Brasileirão. O Flamengo tá aí com chance no Brasileirão, poucas, mas tem, com chances grandes na Copa do Brasil e com chance agora na Libertadores. Então, mesmo que tenha a obrigação de ganhar, porque todo time tem a obrigação de ganhar, não tem um peso tão grande quanto o Palmeiras. E o Furacão já chegou na final, já fez história, se ganhar é lucro. Então, o Palmeiras é o único time que tem a obrigação de ganhar esse Campeonato Brasileiro, e se não corrigir os erros e ficar colocando a culpa da arbitragem, vai acabar perdendo esse Campeonato Brasileiro. Então é isso, rapaziada, só queria falar, eu sou São Paulino, eu nem deveria estar me preocupando com o Palmeiras, mas eu gosto de futebol, eu falo de futebol aqui, eu não sou clubista. Quando eu coloco a câmera aqui, eu não sou São Paulino, que eu vou ficar defendendo o São Paulo e ofendendo os outros times. Não, eu sempre tento ser o mais coerente possível com o acordo do que eu acho. Tô falando tudo errado aqui, mas